O dia começou como qualquer outro na pequena cidade de Vale Verde. O sol despontava timidamente por trás das montanhas, pintando o céu com tons alaranjados, enquanto o orvalho ainda cobria a relva. Luísa Montenegro, uma jovem treinadora de cavalos de 28 anos, observava aquela paisagem tranquila da varanda de sua modesta casa. Seus cabelos castanhos esvoaçavam com a brisa matinal enquanto ela bebia um café quente, permitindo-se alguns minutos de paz, antes de mais um dia árduo de trabalho. Luísa era conhecida naquela região por seu talento excepcional com cavalos. Desde pequena demonstrava uma habilidade quase sobrenatural para se comunicar com aqueles animais. Onde outros viam rebeldia, ela enxergava medo. Onde muitos identificavam agressividade, ela reconhecia dor. Essa sensibilidade lhe rendeu uma reputação invejável entre os criadores locais, mas nunca foi suficiente para tirá-la das dificuldades financeiras que enfrentava desde que perdera os pais num trágico acidente 5 anos atrás. Herdara deles apenas a pequena propriedade onde vivia e a dívida do tratamento médico que consumira todas as economias da família. Agora lutava diariamente para manter o lugar funcionando, treinando cavalos dos fazendeiros vizinhos por um preço muito abaixo do que realmente valia seu trabalho. A alternativa seria vender a propriedade, algo que seu coração se recusava a considerar. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de um carro se aproximando. Um veículo preto e imponente, claramente deslocado naquele cenário rural, avançava pela estrada de terra que levava à sua casa. Luísa franziu o senho, intrigada. Não estava esperando visitas, muito menos alguém que pudesse possuir um carro daquele porte. O veículo parou em frente ao pequeno portão de madeira. Do banco do motorista, desceu um homem alto, vestindo um terno impecável que contrastava com a poeira da estrada. Ele ajeitou os óculos escuros e caminhou com passos decididos até a varanda onde Luísa o observava com curiosidade e um toque de desconfiança. "Bom dia. Estou procurando por Luísa Montenegro." A voz do homem era firme, quase mecânica. "Sou eu mesma." Luísa respondeu colocando a xícara sobre a pequena mesa de madeira. "Em que posso ajudá-lo?" "Meu nome é Ricardo Mendes. Represento o Sr. Antônio Vasconcelos." Ele fez uma pausa, como se esperasse que o nome causasse algum impacto. Vendo que Luísa permanecia impassível, continuou. "O Sr. Vasconcelos é proprietário do Aras Ouro Negro, um dos maiores criadores de cavalos de raça do país." Luísa assentiu levemente. Conhecia o nome, claro. Quem no ramo equestre não conheceria? Antônio Vasconcelos era praticamente uma lenda, tanto por seu império no mundo dos cavalos quanto por seu temperamento difícil e exigente. O Sr. Vasconcelos gostaria de convidá-la para uma conversa em sua propriedade. Está interessado em seus serviços. Ricardo estendeu um cartão preto com letras douradas. "Amanhã às 10 horas, se for conveniente para a senhorita." Luísa pegou o cartão, sentindo o material pesado entre os dedos. Aquilo era inesperado. Por que alguém como Antônio Vasconcelos estaria interessado nela? Havia treinadores muito mais renomados e com melhores conexões. "Posso perguntar do que se trata exatamente?" Ela questionou, tentando manter a compostura diante da situação surreal. Ricardo olhou ao redor, como se verificasse se não havia ninguém escutando. Então baixou levemente o tom de voz. "Trata-se de Tornado Negro." Aquele nome provocou um arrepio na espinha de Luísa. Todo mundo no mundo equestre conhecia a história de Tornado Negro, o magnífico puro-sangue inglês que havia custado uma fortuna em leilão e que, ironicamente, ninguém conseguira domar. Um cavalo de beleza extraordinária e temperamento igualmente extraordinário, no pior sentido possível. Já havia ferido gravemente 3 treinadores que tentaram montá-lo. O último deles ainda estava hospitalizado. "Acredito que a senhorita já ouviu falar nele." Ricardo comentou, notando a expressão de Luísa. "Sim." Ela respondeu lentamente. "Ouvi que ele é praticamente indomável." "Exatamente por isso o Sr. Vasconcelos deseja falar com você. Sua reputação com casos difíceis chegou aos ouvidos dele." Ricardo checou o relógio de pulso. "Então,
Posso confirmar sua presença amanhã? Luísa hesitou. Parte dela queria recusar imediatamente. Envolver-se com Tornado Negro parecia loucura. Mas outra parte, aquela que sempre buscou desafios e nunca recuou diante de um cavalo difícil, sentia-se estranhamente atraída pela proposta. Estarei lá. Ela finalmente respondeu, surpreendendo a si mesma com a decisão. Ricardo assentiu satisfeito, despediu-se com um aceno formal e retornou ao carro. Luísa permaneceu na varanda, observando a poeira que se erguia conforme o veículo se afastava, perguntando-se em que exatamente estava se metendo. O restante daquele dia transcorreu como em um sonho. Luísa realizou suas tarefas habituais: alimentar os 2 cavalos que mantinha, limpar os estábulos, verificar as cercas. Mas sua mente vagava constantemente para o encontro marcado para o dia seguinte. À noite, não conseguiu dormir direito, revirando-se na cama enquanto sua imaginação criava 1000 cenários diferentes sobre o que Antônio Vasconcelos poderia querer com ela. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes mesmo do despertador tocar. Escolheu suas melhores roupas de montaria, não que fossem muito impressionantes, mas eram limpas e bem conservadas. Trançou os cabelos cuidadosamente e, após verificar que tudo estava em ordem com seus animais, pegou sua caminhonete velha e partiu em direção ao Haras Ouro Negro. A propriedade de Antônio Vasconcelos era exatamente como as histórias descreviam: imponente, luxuosa e impressionantemente grande. Os campos verdes pareciam se estender infinitamente, pontilhados por cavalos magníficos que pastavam tranquilamente. A casa principal mais parecia um palácio, com suas colunas brancas e jardins impecavelmente cuidados. Luísa sentiu-se imediatamente deslocada, consciente da simplicidade de sua caminhonete enferrujada e suas roupas modestas em meio a tanto luxo. Na entrada, um segurança verificou seu nome numa lista e indicou o caminho até o escritório principal. Luísa estacionou onde lhe foi indicado e caminhou nervosamente até a entrada da mansão, onde Ricardo já a aguardava. Pontual. Isso é bom, ele comentou, conduzindo-a pelos corredores elegantemente decorados. O Sr. Vasconcelos valoriza a pontualidade. Eles chegaram a uma imponente porta de madeira entalhada. Ricardo bateu suavemente e, após ouvir um comando de dentro, abriu-a para que Luísa entrasse. O escritório era amplo, com paredes revestidas de madeira escura e decorado com troféus e fotografias equestres. Atrás de uma mesa imponente estava Antônio Vasconcelos, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis penetrantes, que pareciam analisar cada detalhe da visitante. Senhorita Montenegro, é um prazer finalmente conhecê-la. Sua voz era grave e autoritária. Ele não se levantou para cumprimentá-la, apenas indicou uma cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Luísa obedeceu, tentando manter a compostura apesar do nervosismo que sentia. Imagino que esteja curiosa sobre o motivo deste convite. Antônio começou, juntando as pontas dos dedos em frente ao rosto. Vou direto ao ponto. Tenho um problema chamado Tornado Negro, e ouvi dizer que você tem um dom especial com cavalos problemáticos. Ouvi falar sobre Tornado Negro, senhor. Luísa respondeu cuidadosamente. Dizem que é um animal excepcional, mas difícil. Antônio soltou uma risada seca. Difícil é um eufemismo, minha cara. Aquele animal é o diabo em forma de cavalo. Já tentei de tudo. Os melhores treinadores do país, especialistas internacionais, métodos tradicionais e alternativos. Nada funcionou. 3 homens foram parar no hospital. Ele se levantou e caminhou até a janela, de onde se podia ver parte dos estábulos. Investi uma fortuna naquele animal. Era para ser o orgulho do meu Haras, o futuro campeão que consolidaria minha reputação no circuito internacional. Virou-se para encará-la. Em vez disso, tornou-se minha maior vergonha e prejuízo. Luísa manteve-se em silêncio, observando o homem poderoso que agora parecia vulnerável ao falar de seu fracasso. Antônio Vasconcelos voltou a sentar-se, ajeitando a gravata cara como se precisasse recompor não apenas a roupa, mas também sua postura imponente.
Estou prestes a fazer à senhorita uma proposta incomum. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta de couro. Mas antes gostaria que visse isso. Deslizou a pasta pela mesa. Luísa a abriu cautelosamente, encontrando fotos e relatórios sobre Tornado Negro. As imagens mostravam um animal magnífico, pelagem negra reluzente, porte imponente, músculos definidos que revelavam sua força extraordinária. Mas o que mais chamou sua atenção foram os olhos do animal, intensos, profundos, quase humanos em sua expressividade. Neles, Luísa não viu a selvageria que todos descreviam, mas algo diferente. Algo como medo e desconfiança. É um animal excepcional, ela murmurou, passando os dedos sobre as fotografias. Sim, o melhor puro-sangue que o dinheiro pode comprar. Antônio assentiu. Paguei 10 milhões de dólares por ele. Um recorde no leilão internacional de Dubai. Bateu na mesa com os dedos, um gesto que denunciava sua impaciência. E agora ele se transforma no meu maior investimento fracassado. O que aconteceu com ele antes de você comprá-lo? Luísa perguntou, ainda analisando os documentos. Antônio franziu o senho, como se a pergunta fosse irrelevante. Era propriedade de um sheik árabe. Foi criado para ser um campeão, com a melhor linhagem, os melhores tratadores. Não é isso que estou perguntando. Luísa o interrompeu, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Quero saber o que aconteceu com ele. Um cavalo não nasce agressivo sem motivo. O rosto de Antônio endureceu por um momento, mas então ele soltou um suspiro. Para ser honesto, não sei de todos os detalhes. Comprei-o há 6 meses, quando tinha acabado de completar 3 anos. O vendedor mencionou que ele era temperamental. Mas você sabe como são esses eufemismos no mundo dos negócios. Fez um gesto displicente com a mão. Só descobri a verdadeira extensão do problema depois que ele chegou aqui. Luísa continuou examinando os documentos, detendo-se em um relatório médico. Ele foi sedado para o transporte até aqui? Naturalmente. Era o único jeito de movê-lo. E, desde então? Antônio hesitou. Tentamos vários métodos. Primeiro os convencionais, depois, métodos mais assertivos. Luísa levantou os olhos dos documentos encarando-o. Métodos assertivos? O senhor quer dizer coercitivos? Olhe, senhorita Montenegro. Antônio se inclinou para a frente. Não estamos lidando com um pônei de exposição. Estamos falando de um animal que quase matou um homem. Tive que tomar decisões difíceis. Luísa sentiu um peso no estômago. Sabia bem o que métodos assertivos significavam no mundo equestre. Esporas afiadas, chicotes, privação de água, qualquer coisa para quebrar o espírito do animal. Precisamente as técnicas que ela se recusava a usar. Vamos direto ao assunto, Sr. Vasconcelos. O que exatamente o senhor espera de mim? Antônio se recostou na cadeira, estudando-a por um momento antes de responder. Quero contratá-la para domar Tornado Negro. Por que eu? Luísa questionou. Existem domadores mais experientes, com mais recursos. E todos falharam. Antônio a interrompeu. Além disso, tenho feito minhas pesquisas. As pessoas na região falam do seu dom com cavalos problemáticos. Dizem que você entende o que se passa na cabeça deles, que consegue transformar casos perdidos em animais dóceis, sem violência, sem métodos agressivos. É isso que me interessa agora. Luísa não esperava por aquilo. Era estranho que um homem como Antônio Vasconcelos, conhecido por sua implacabilidade nos negócios, estivesse interessado em métodos gentis. Posso perguntar por que a mudança de abordagem? Ela inquiriu, genuinamente curiosa. Antônio sorriu, um sorriso calculado que não chegava aos olhos. Pragmatismo, senhorita Montenegro. Tentei do meu jeito e não funcionou. Estou disposto a tentar do seu. Luísa fechou a pasta, organizando seus pensamentos. Algo não parecia certo naquela proposta. Era como se estivesse faltando uma parte importante da história. Qual seria minha compensação? Antônio sorriu mais abertamente. Agora estavam falando a mesma língua. Negócios.
Estou preparado para lhe oferecer 50 mil reais pela tentativa, independentemente do resultado. Luísa piscou surpresa. Era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano. E se eu conseguir? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Se conseguir domar Tornado Negro a ponto de ele poder ser montado e treinado como um cavalo normal, pagarei 10 milhões de dólares. O queixo de Luísa caiu ligeiramente. A quantia era absurda, quase irreal. O mesmo valor que o senhor pagou por ele? Ela questionou incrédula. Exatamente. Antônio confirmou, satisfeito com a reação dela. Recupero meu investimento de outra forma, com a reputação de ter o cavalo mais caro e mais impressionante do circuito. Se funcionar, todos saem ganhando. E se eu me machucar no processo, como os outros treinadores? Terá seguro completo, naturalmente. Em caso de qualquer acidente, todas as despesas médicas serão cobertas. Luísa mordeu o lábio, pensativa. Havia algo suspeito naquela generosidade repentina, mas a oferta era tentadora demais para ser recusada imediatamente. Com aquele dinheiro, poderia salvar sua propriedade, quitar todas as dívidas e ainda teria o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Preciso ver o cavalo primeiro. Ela finalmente disse. Não posso decidir sem conhecê-lo pessoalmente. Antônio assentiu, como se já esperasse por isso. Pressionou um botão em seu telefone. Ricardo, leve a senhorita Montenegro para ver Tornado Negro. Providencie todo o equipamento de proteção necessário. Minutos depois, Luísa seguia Ricardo pelos estábulos luxuosos do Aras Ouro Negro. O lugar era impressionante. Baias espaçosas, equipamentos de primeira linha, funcionários uniformizados cuidando de cavalos que valiam fortunas. Era outro mundo comparado à sua modesta propriedade. Aqui estamos. Ricardo parou diante de uma baia isolada, afastada das demais. Esta é a área de quarentena. Mantemos Tornado Negro separado dos outros cavalos por razões óbvias. Ele entregou a Luísa um capacete e um colete protetor. Por precaução, explicou. Luísa colocou o equipamento, aproximando-se lentamente da baia. Dentro dela, no canto mais afastado, estava Tornado Negro. Ao vivo, o animal era ainda mais impressionante que nas fotos. Sua pelagem negra brilhava como seda sob a luz que entrava pelas janelas altas. Sua estatura era magnífica, com quase 1,80 m na cernelha. Músculos poderosos se delineavam sob a pele a cada mínimo movimento. Mas o que mais impressionou Luísa não foi a beleza física do animal, e sim sua postura. Ele mantinha a cabeça erguida, alerta, os olhos fixos nela com uma intensidade quase desconcertante. Não era a postura de um animal agressivo pronto para atacar, como ela esperava. Era algo diferente, uma mistura de cautela e curiosidade. Cuidado, advertiu Ricardo, mantendo distância segura. Ele parece calmo agora, mas pode mudar em segundos. Já vi acontecer. Luísa ignorou o aviso, dando mais um passo em direção à baia. Tornado Negro agitou a cabeça, suas narinas se dilataram, mas ele não recuou nem avançou. Apenas observava. Olá, garoto, Luísa disse suavemente, usando o tom de voz que reservava para seus encontros iniciais com cavalos desconfiados. Estão falando muitas coisas sobre você, não é? O cavalo moveu as orelhas na direção da voz dela, um sinal de atenção. Ele já atacou pessoas que chegaram muito perto da baia. Ricardo advertiu novamente, parecendo genuinamente preocupado. Quando foi a última vez que alguém o escovou? Luísa perguntou, sem desviar os olhos do animal. Ninguém toca nele há semanas. É muito perigoso. Luísa notou marcas nas patas dianteiras do cavalo, cicatrizes que não apareciam nas fotos. Também percebeu pequenas lesões no flanco, parcialmente escondidas pela posição em que ele estava. Ele tem sido maltratado, ela murmurou, mais para si mesma do que para Ricardo. Os treinadores anteriores usaram métodos mais tradicionais. Ricardo escolheu as palavras cuidadosamente. O Sr. Vasconcelos estava desesperado por resultados. Tornado Negro moveu-se ligeiramente, revelando mais de seu corpo.
Luísa pôde ver então marcas de queimaduras, provavelmente de choques elétricos, perto de sua garupa. Seu coração se apertou. Não era de admirar que o animal fosse agressivo. Não estava reagindo por maldade, mas por puro instinto de sobrevivência. Vou aceitar, ela disse subitamente, virando-se para Ricardo. Perdão? Ele pareceu surpreso com a decisão repentina. Diga ao Sr. Vasconcelos que aceito o desafio. Vou domar Tornado Negro. Ricardo a estudou por um momento, como se tentasse determinar se ela estava falando sério. A senhorita tem certeza? Esse animal já mandou 3 homens para o hospital. Tenho certeza. Luísa voltou a olhar para o cavalo, que agora parecia mais relaxado, ainda a observando com aqueles olhos inteligentes. Mas tenho condições. De volta ao escritório, Antônio Vasconcelos escutava atentamente enquanto Luísa expunha suas exigências. Controle total sobre o treinamento. Ninguém interfere em meus métodos. Ela falava com uma confiança que não sabia que possuía. Quero o Tornado Negro transferido para minha propriedade, onde posso trabalhar com ele no ambiente que conheço, sem interferências externas. Antônio Vasconcelos tamborilou os dedos sobre a mesa, um hábito que parecia revelar sua irritação mal contida. Seus olhos azuis penetrantes encaravam Luísa com uma mistura de surpresa e desagrado. Transferi-lo para sua propriedade? Impossível. Estamos falando de um investimento de 10 milhões de dólares. Estamos falando de um animal traumatizado, Luísa rebateu, mantendo a voz firme. Ele precisa de um ambiente tranquilo, longe das pessoas que o machucaram. Se quiser resultados diferentes, precisamos de condições diferentes. Antônio levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista privilegiada de seus domínios. Parecia estar travando uma batalha interna, pesando os riscos e benefícios daquela proposta inusitada. Como posso ter certeza de que você não vai simplesmente fugir com meu cavalo? Luísa quase riu da absurdidade da pergunta. Para onde eu iria com um dos cavalos mais reconhecíveis do país? Além disso, ela acrescentou, o senhor pode instalar câmeras, enviar seguranças, fazer visitas surpresa. Só peço que não interfiram no meu trabalho. Antônio ficou em silêncio por quase 1 minuto, considerando a proposta. 3 meses. Ele finalmente declarou. Você tem 3 meses para mostrar resultados significativos. Se não houver progresso, Tornado Negro volta para cá e terminamos nosso acordo com o pagamento combinado pelo seu tempo. 6 meses. Luísa contrapropôs. Não se desfaz em 3 meses o trauma causado por anos de maus tratos. 4 meses, e essa é minha oferta final. Luísa sabia que estava em desvantagem na negociação, mas também compreendia que Antônio precisava dela mais do que o contrário. Mesmo assim, 4 meses parecia um tempo razoável para pelo menos iniciar uma transformação no comportamento de Tornado Negro. Aceito. 4 meses. Controle total sobre os métodos, e ele fica na minha propriedade. Antônio retornou à mesa, sentando-se novamente. Mais uma condição. Ricardo ficará com você. Ele supervisionará o progresso e me manterá informado. Luísa franziu o senho. A presença constante de um observador poderia complicar seu trabalho. Ricardo pode ficar, mas não dentro da área de treinamento. Ele terá acesso às câmeras e poderá observar de longe. Tornado Negro precisa associar apenas a mim os momentos positivos de seu treinamento. Ricardo, que permanecera em silêncio durante toda a negociação, pareceu desconfortável com aquela determinação, mas não se pronunciou contra. Tudo bem. Antônio cedeu, estendendo a mão para selar o acordo. Temos um trato. Luísa apertou a mão dele, sentindo o peso da responsabilidade que acabara de assumir. Estava prestes a passar os próximos 4 meses tentando domar um dos cavalos mais perigosos do país, com 10 milhões de dólares em jogo. A sensação era surreal. Prepararemos o transporte para amanhã ao amanhecer, Antônio informou. Ricardo irá acompanhar todo o processo e se instalará no vilarejo próximo à sua propriedade. A caminho de casa, dirigindo sua velha caminhonete pela estrada poeirenta, Luísa sentiu um misto de euforia e terror. O que havia acabado de fazer? Aceitar aquele desafio era loucura.
Já tinha visto fotos de como ficaram os treinadores anteriores após os ataques de Tornado Negro. Fraturas múltiplas, contusões graves. Um deles quase perdera a visão. Estava literalmente arriscando sua vida. Mas então se lembrou dos olhos do animal, daquelas marcas de maus tratos em seu corpo magnífico. E se lembrou também do estado precário de sua propriedade, das contas acumuladas, da possibilidade de perder o único lar que conhecera. Com aquele dinheiro, não apenas salvaria sua terra, mas poderia transformá-la em um verdadeiro centro de reabilitação para cavalos problemáticos, seu sonho desde a adolescência. Ao chegar em casa, passou o resto do dia preparando tudo. Limpou e reforçou o estábulo mais afastado, aquele que raramente usava, garantindo que fosse espaçoso e confortável o suficiente para acomodar Tornado Negro. Verificou as cercas, separou equipamentos, preparou feno fresco. Dormiu pouquíssimo, a mente fervilhando de planos e preocupações. O dia nasceu nublado, como se o próprio céu estivesse apreensivo. Pouco depois das 6 da manhã, Luísa ouviu o barulho de veículos se aproximando. Um comboio impressionante entrou em sua propriedade. Uma caminhonete de luxo liderando o caminho, seguida por um trailer especializado para transporte de cavalos, e atrás deste, mais 2 veículos com homens que pareciam seguranças. Ricardo desceu da caminhonete da frente, ajeitando o terno impecável que destoava completamente do ambiente rural. Bom dia, senhorita Montenegro. Trouxemos nosso amigo problemático. Luísa assentiu, tentando esconder o nervosismo. Aproximou-se do trailer, onde 2 homens usando equipamentos de proteção completos, incluindo capacetes com viseira, aguardavam instruções. Como foi a viagem? Ela perguntou. Tivemos que sedá-lo, Ricardo explicou. Era a única forma segura de transportá-lo. Ele deve acordar completamente dentro de algumas horas. Luísa não gostou da notícia, mas compreendeu a necessidade. Tornado Negro despertando em um ambiente desconhecido, após uma viagem estressante, seria perigoso demais sem a sedação. Vamos levá-lo direto para o estábulo que preparei. Quero que ele acorde já em um ambiente controlado e tranquilo. A operação de transferência do cavalo sedado para o estábulo foi tensa, mas ocorreu sem incidentes. Tornado Negro, mesmo adormecido, era uma visão imponente. Seu corpo musculoso exigia esforço considerável dos homens que o guiavam, e sua pelagem negra brilhava mesmo sob a luz cinzenta daquela manhã nublada. Quando finalmente o acomodaram na baia preparada, Luísa ordenou que todos se retirassem. Agora é melhor deixá-lo em paz. Quero estar sozinha quando ele acordar. Ricardo pareceu hesitante. Tem certeza? É extremamente perigoso. Tenho. Luísa foi firme. É assim que trabalho. Relutantemente, Ricardo ordenou que os homens voltassem aos veículos. Instalamos câmeras como combinado. Estarei monitorando de longe. Qualquer sinal de perigo, entraremos imediatamente. Luísa assentiu, satisfeita com o compromisso. Quando todos se retiraram, ela colocou um banquinho a uma distância segura da baia e se sentou, observando o majestoso animal que ainda dormia. Nos próximos minutos, horas talvez, começaria a maior batalha de sua vida profissional. Conforme o efeito da sedação diminuía, Tornado Negro começou a mostrar os primeiros sinais de consciência. Primeiro um leve tremor nas pálpebras, depois movimentos sutis das orelhas, respondendo aos sons ambientes. Luísa permaneceu imóvel, apenas observando, permitindo que sua presença se tornasse parte do ambiente antes que ele despertasse completamente. Finalmente, o cavalo abriu os olhos. Houve um momento de confusão, seguido de pânico imediato quando percebeu que estava em um local desconhecido. Levantou-se bruscamente, relinchou de forma aguda, as patas golpeando o chão em agitação. Está tudo bem, Luísa falou suavemente, sem se mover. Você está seguro aqui. O som da voz humana pareceu assustar ainda mais o cavalo, que recuou até o canto mais distante da baia, bufando e sacudindo a cabeça. Seus olhos, aqueles mesmos olhos inteligentes que haviam capturado a atenção de Luísa no dia anterior, agora demonstravam puro terror. Sei que está assustado,
Ela continuou, mantendo a voz calma e melodiosa. É normal. Tudo é novo e estranho. Mas ninguém vai te machucar aqui, eu prometo. Por quase 2 horas, Luísa permaneceu sentada naquele mesmo lugar, apenas falando com o cavalo sem tentar se aproximar ou fazer qualquer movimento brusco. Aos poucos, Tornado Negro pareceu se acostumar com sua presença, embora ainda mantivesse a guarda alta. Ocasionalmente, ele dava alguns passos para frente, curioso, antes de recuar novamente para seu canto seguro. Quando o sol já começava a se pôr, Luísa decidiu que era a hora da primeira alimentação. Levantou-se lentamente, sempre falando para que o cavalo soubesse exatamente o que estava fazendo, e pegou um balde com ração especial que havia preparado. Uma mistura nutritiva com algumas maçãs, um petisco que poucos cavalos conseguiam resistir. Hora de jantar, garoto, ela anunciou, aproximando-se cautelosamente da baia. Tornado Negro bufou forte, agitando-se novamente. Luísa parou, respeitando seu espaço. Tudo bem, não vou me aproximar mais. Colocou o balde no chão, empurrando-o para dentro da baia com uma vara longa, mantendo distância segura. Então recuou e voltou a se sentar no banquinho. O cavalo olhou desconfiado para o balde, depois para Luísa, como se tentasse determinar se era uma armadilha. Ficou assim por quase meia hora, até que o cheiro da comida fresca finalmente venceu seu medo. Aproximou-se cautelosamente, sempre atento a qualquer movimento de Luísa, e começou a comer. Isso mesmo, ela murmurou satisfeita. Veja só, não aconteceu nada de ruim. Quando o Tornado Negro terminou de comer, Luísa se levantou novamente, sempre com movimentos lentos e previsíveis. Foi um bom começo, amigo. Amanhã continuamos. As primeiras semanas foram extremamente desafiadoras. Luísa estabeleceu uma rotina rigorosa, passando horas por dia apenas sentada próxima à baia de Tornado Negro, falando com ele em um tom suave e constante. Não tentou tocá-lo, não forçou aproximações. Seu objetivo inicial era simplesmente fazer com que o animal associasse sua presença à segurança e tranquilidade, não à dor ou medo. Ricardo observava tudo através das câmeras instaladas, frequentemente demonstrando impaciência com o que considerava falta de progresso. Você literalmente só fica sentada o dia todo, ele comentou certa manhã, quando veio trazer suprimentos. O Sr. Vasconcelos está começando a questionar seus métodos. Diga ao Sr. Vasconcelos que métodos agressivos já foram tentados e falharam miseravelmente. Luísa respondeu sem desviar os olhos do cavalo, que observava a interação atentamente do fundo da baia. Estamos construindo confiança. É lento, mas é o único caminho. Tornado Negro havia começado a apresentar pequenos sinais de evolução. Não recuava mais até o fundo da baia quando ela se aproximava para trazer comida ou água fresca. Por vezes, dava alguns passos em sua direção, farejando o ar com curiosidade antes de se afastar novamente. Era um progresso sutil, quase imperceptível para observadores externos, mas Luísa sabia que representava uma enorme vitória. A chegada de Ricardo, contudo, fez o cavalo voltar a mostrar sinais de estresse. Orelhas para trás, patas inquietas, bufadas nervosas. O homem representava uma conexão com o passado traumático do animal, com o lugar onde havia sido maltratado. Veja só, Luísa apontou para a reação do cavalo. Sua presença o perturba, é por isso que insisto em trabalhar sozinha. Ricardo deu de ombros, colocando as caixas de suprimentos no chão. O prazo continua correndo, senhorita Montenegro. 1 mês já se passou e o Sr. Vasconcelos espera resultados concretos. Após sua saída, Luísa precisou de quase 2 horas para acalmar Tornado Negro novamente. Cantarolou suavemente, uma melodia improvisada que havia percebido ter efeito relaxante sobre o animal. Aos poucos, ele voltou à postura mais tranquila que vinha demonstrando nos últimos dias. Não vamos deixar que eles nos apressem, não é? Ela sussurrou, oferecendo-lhe uma maçã na palma aberta de sua mão, mas ainda mantendo o braço esticado a uma distância segura. Temos nosso próprio ritmo. Tornado Negro olhou fixamente para a fruta, depois para o rosto de Luísa, como se avaliasse a situação. Lentamente,
Deu um passo à frente. Depois outro. Seu focinho se aproximou cautelosamente da mão dela. Luísa prendeu a respiração, permanecendo absolutamente imóvel. Finalmente, o cavalo pegou a maçã, seus lábios aveludados tocando ligeiramente a palma de sua mão antes de recuar rapidamente. Aquele toque fugaz, o primeiro contato físico voluntário entre eles, provocou lágrimas nos olhos de Luísa. Era um momento de profunda significância, uma pequena brecha no muro de desconfiança que Tornado Negro havia construído ao seu redor. No dia seguinte, ela decidiu avançar mais um pequeno passo. Trouxe uma escova macia e sentou-se em seu lugar habitual, colocando-a de forma visível ao seu lado. "Vê isso?" Mostrou ao cavalo, que observava atentamente. "É só uma escova, para tirar a poeira do seu pelo bonito." Por vários dias, repetiu o mesmo ritual. Mostrava a escova, explicava suavemente para que servia, mas não fazia qualquer movimento em direção ao animal. Era importante que Tornado Negro entendesse que tinha escolha, que podia recusar o contato sem medo de punição. No 10º dia desse novo estágio, aconteceu algo extraordinário. Após receber sua maçã matinal, agora diretamente da mão de Luísa, sem recuos bruscos, Tornado Negro permaneceu próximo à grade da baia, em vez de se afastar como costumava fazer. Sua postura estava diferente, mais relaxada, o pescoço levemente estendido em direção à escova, que repousava ao lado de Luísa. "Você está curioso, não é?" Ela sorriu, pegando o objeto com movimentos suaves. "Quer experimentar?" Com extremo cuidado, estendeu a escova em direção ao animal, sem, no entanto, tocá-lo. Deixou que ele mesmo decidisse. Tornado Negro farejou o objeto, recuou ligeiramente, depois voltou a se aproximar. Num gesto que surpreendeu até mesmo Luísa, ele aproximou o pescoço, como que convidando o toque. Contendo a euforia para não assustá-lo, Luísa deslizou a escova macia pelo pescoço do cavalo com movimentos lentos e delicados. Tornado Negro ficou tenso por um momento, mas não recuou. Logo, seus músculos começaram a relaxar, e ele inclinou a cabeça, claramente apreciando a sensação. "Você está adorando isso, não está?" Luísa falou baixinho, continuando a escová-lo com todo o cuidado. "Aposto que faz muito tempo desde que alguém te tratou com carinho." Aquela primeira sessão de escovação durou apenas alguns minutos. Luísa sabia que não devia forçar a situação, mas representou um avanço monumental. Nas semanas seguintes, as sessões se tornaram mais longas e abrangentes, permitindo que ela examinasse mais detalhadamente o corpo do animal, documentando antigas cicatrizes e monitorando a melhora das feridas mais recentes. A notícia do progresso chegou a Antônio Vasconcelos, que finalmente demonstrou algum entusiasmo. "Ricardo me informa que você conseguiu tocá-lo sem ser atacada", disse ao telefone. "Isso é impressionante, considerando o histórico dele." "Estamos progredindo", Luísa confirmou, tentando manter expectativas realistas. "Mas ainda há um longo caminho pela frente antes que alguém possa montá-lo." 2 meses após a chegada de Tornado Negro, Luísa sentiu que era hora de passar para o próximo estágio. Uma manhã, após a rotina habitual de alimentação e escovação, ela abriu a porta da baia e entrou pela primeira vez no espaço do cavalo. Foi um momento de tensão. Tanto Luísa quanto Tornado Negro sabiam que aquilo alterava fundamentalmente a dinâmica entre eles. Num espaço fechado, sem barreiras entre eles, a força e o tamanho superiores do animal representavam um perigo real. Tornado Negro recuou alguns passos, visivelmente inquieto com a mudança. Luísa manteve-se próxima à porta, dando-lhe espaço, falando continuamente para acalmá-lo. "Tudo bem, garoto. Sou só eu. Nada mudou entre nós." Passaram-se 10 minutos tensos, até que o cavalo começasse a relaxar novamente. Quando ele finalmente baixou a cabeça e retomou o ritmo normal de respiração, Luísa considerou uma vitória. Não tentou se aproximar mais naquela primeira vez. Apenas permaneceu no mesmo lugar, conversando com ele, estabelecendo que podiam compartilhar o mesmo espaço sem ameaças. Nas semanas seguintes, as sessões dentro da baia se tornaram mais longas e interativas.
Luísa gradualmente diminuía a distância entre eles, até poder circular ao redor do animal, tocando-o em diferentes partes do corpo, sempre com movimentos previsíveis e voz tranquilizadora. A transformação em tornado negro era visível. Seu pelo, antes opaco, agora brilhava com saúde. Havia ganhado peso, seus músculos estavam mais definidos graças à alimentação balanceada que Luísa preparava cuidadosamente. Mas a mudança mais notável estava em seus olhos. O medo constante havia sido substituído por um olhar atento, porém sereno. Ricardo, apesar de sua hesitação inicial, não pôde deixar de reconhecer os resultados. Nunca vi nada parecido, admitiu, observando através da cerca como o tornado negro seguia tranquilamente Luísa pelo pequeno piquete anexo à baia, sem cabresto ou qualquer forma de controle físico. Ele parece um cavalo completamente diferente. Ele é o mesmo cavalo, Luísa corrigiu. Só está finalmente sentindo-se seguro. Ao final do segundo mês, Luísa decidiu dar um passo ainda mais audacioso. Num fim de tarde dourado, com o sol se pondo no horizonte, ela trouxe uma corda leve e um cabresto macio para o piquete, onde Tornado Negro pastava relaxadamente. "Vamos tentar algo novo hoje", anunciou, mostrando o equipamento para que ele pudesse inspecionar. O cavalo farejou os objetos com curiosidade, sem demonstrar medo. Com paciência infinita, Luísa foi aproximando o cabresto do rosto do animal. Houve um momento de hesitação. O passado de abuso certamente associava equipamentos como aquele a experiências dolorosas. Mas a confiança construída ao longo das semanas prevaleceu, e Tornado Negro permitiu que ela deslizasse o cabresto em sua cabeça, ajustando-o confortavelmente. "Você é incrível, sabia?" Luísa sussurrou, emocionada, acariciando o pescoço forte do animal. "Tão corajoso." Quando Ricardo retornou no dia seguinte e viu Tornado Negro usando o cabresto sendo gentilmente guiado por Luísa ao redor do piquete, seus olhos se arregalaram de espanto. "O Sr. Vasconcelos precisa ver isso", declarou pegando o celular para registrar o momento. "Diga a ele que estamos no caminho certo." Luísa sorriu, sentindo um orgulho genuíno do progresso que haviam feito. "Mas ainda temos desafios pela frente. O maior deles será a montaria." Ricardo assentiu, compreendendo a magnitude do que ainda estava por vir. Ele perguntou quando você acha que estará pronta para isso. Luísa observou o Tornado Negro, que agora caminhava harmoniosamente ao seu lado, respondendo aos comandos suaves de sua voz e ao leve direcionamento da corda. "Diga a ele que a verdadeira pergunta é quando o Tornado Negro estará pronto", respondeu com firmeza. "E essa decisão cabe ao cavalo, não a nós." Quando o terceiro mês começou, a relação entre Luísa e Tornado Negro havia evoluído para algo quase místico aos olhos dos observadores externos. O cavalo, que antes atacava qualquer pessoa que se aproximasse, agora seguia Luísa como uma sombra pelo pasto, atento a cada comando sutil, a cada mudança em sua voz ou postura corporal. "É como se vocês conversassem sem palavras", comentou Maria, a vizinha idosa que ocasionalmente trazia bolos caseiros para Luísa e se tornara uma espectadora entusiasmada daquele processo de transformação. "De certa forma, é exatamente isso que fazemos", Luísa respondeu com um sorriso, observando o Tornado Negro pastando tranquilamente a poucos metros delas. "Cavalos são extremamente sensíveis à linguagem corporal. Eles percebem nossos sentimentos antes mesmo que os expressemos verbalmente." A notoriedade do trabalho de Luísa começava a se espalhar. Os moradores locais, inicialmente apavorados com a notícia de que o infame cavalo assassino havia sido trazido para a região, agora passavam lentamente de carro pela propriedade, esperando vislumbrar a domadora milagrosa e seu pupilo extraordinário. Ricardo, por sua vez, não escondia mais seu assombro com o progresso. "O Sr. Vasconcelos está impressionado", ele informou durante uma de suas visitas regulares. "Confesso que eu mesmo duvidava que chegaríamos tão longe." "Ainda não chegamos ao objetivo final", Luísa lembrou, sempre cautelosa. O verdadeiro teste, a montaria, ainda estava no horizonte, e ela sabia que seria o momento mais crítico de todo o processo.
Na terceira semana daquele mês, Luísa decidiu que era hora de introduzir a sela. Tornado Negro havia se acostumado ao cabresto, às rédeas e a todos os comandos básicos de solo. Agora pastava tranquilamente usando uma manta sobre o dorso, um primeiro passo para acostumá-lo à sensação de peso e material em suas costas. Numa manhã particularmente ensolarada, Luísa trouxe a sela para o picadeiro. Era uma sela leve, especialmente escolhida para o conforto do animal. Colocou-a no centro do espaço, permitindo que Tornado Negro a inspecionasse por conta própria. O cavalo aproximou-se cautelosamente, farejando o objeto com evidente desconfiança. Suas orelhas se moviam rapidamente, e sua postura revelava tensão. Luísa permaneceu imóvel, apenas observando. Sei que isso traz más recordações, ela falou suavemente. Mas prometo que será diferente desta vez. Tornado Negro recuou, bufando nervosamente, batendo as patas no chão. Era a primeira vez em semanas que ele demonstrava tanta inquietação. Luísa compreendeu imediatamente. A sela devia estar associada a memórias de dor, a momentos em que ele fora forçado a aceitar o equipamento através de métodos violentos. Tudo bem, vamos devagar. Ela murmurou, retirando a sela do centro do picadeiro, colocando-a do lado de fora da cerca. Sentou-se no chão, chamando o cavalo para perto. Depois de alguns minutos de hesitação, ele se aproximou, ainda agitado, mas buscando a segurança da presença dela. Luísa dedicou os 3 dias seguintes apenas a reforçar a confiança abalada, sem tentar novamente aproximar a sela. No 4º dia, trouxe apenas a manta, mais grossa que a habitual, e passou horas apenas escovando o cavalo com ela, ocasionalmente tocando seu dorso. No 5º dia, acrescentou um pequeno peso à manta, sempre observando atentamente as reações do animal. Depois de quase 2 semanas desse trabalho paciente, Tornado Negro finalmente permitiu que a sela fosse colocada em seu dorso sem sinais de angústia. Luísa ajustou-a cuidadosamente, garantindo que não houvesse pontos de pressão desconfortáveis, falando continuamente em seu tom tranquilizador característico. Viu só? Nada de mal acontece, ela reassegurou, caminhando ao lado do cavalo pelo picadeiro, permitindo que ele se acostumasse com a sensação da sela. Você está indo muito bem. Quando Ricardo apareceu para sua visita semanal e viu Tornado Negro acomodado com a sela, seu entusiasmo foi visível. Excelente progresso, exclamou, mantendo-se a uma distância respeitosa, como Luísa sempre insistia. O Sr. Vasconcelos ficará muito satisfeito. No entanto, sua próxima pergunta fez o estômago de Luísa afundar. Quando acha que estará pronta para montá-lo? Era a pergunta que ela vinha evitando. Apesar de todos os avanços, havia algo em Tornado Negro que a preocupava quando pensava na montaria. Uma espécie de reserva final, uma camada de desconfiança que ainda não havia sido completamente dissolvida. Ainda não é o momento, ela respondeu com firmeza. Ricardo franziu o senho. Senhorita Montenegro, devo lembrá-la que temos apenas 1 mês restante em nosso acordo. O Sr. Vasconcelos espera resultados concretos. E ele os terá, Luísa garantiu. Mas não posso apressar esta etapa. Se eu montar Tornado Negro antes que ele esteja psicologicamente preparado, podemos perder tudo o que conquistamos. A expressão de Ricardo revelava ceticismo, mas ele assentiu relutantemente. Vou transmitir suas palavras, mas prepare-se. O Sr. Vasconcelos não é conhecido por sua paciência. A advertência de Ricardo provou-se verdadeira apenas 2 dias depois, quando a caminhonete luxuosa de Antônio Vasconcelos entrou na propriedade de Luísa sem aviso prévio. O magnata desceu do veículo acompanhado por Ricardo e 2 outros homens que Luísa não reconheceu. Senhorita Montenegro, Antônio a cumprimentou com seu sorriso calculista. Vim pessoalmente ver os progressos do meu investimento. Luísa sentiu um aperto no peito. A presença repentina de estranhos poderia perturbar gravemente Tornado Negro, potencialmente desfazendo semanas de trabalho cuidadoso. Sr. Vasconcelos, aprecio seu interesse, mas teria sido melhor se tivesse avisado com antecedência. Ela respondeu, tentando manter a compostura. Tornado Negro é extremamente sensível a novas presenças. Antônio dispensou a preocupação com um gesto displicente. Ora,
Se o animal está realmente domado, não deveria haver problema. Olhou ao redor. Onde ele está? No pasto dos fundos, Luísa respondeu. E ele não está completamente domado ainda. Estamos progredindo bem, mas... Quero vê-lo agora. Antônio a interrompeu, seu tom não deixando espaço para discussão. E mais importante, quero ver você montá-lo. O sangue de Luísa gelou nas veias. Isso não será possível hoje, senhor. Ainda não chegamos a essa etapa. Antônio parou de caminhar, voltando-se para encará-la com um olhar gélido. Senhorita Montenegro, permita-me ser muito claro. Paguei uma fortuna por esse cavalo. Investimos quase 3 meses neste experimento. Agora Ricardo me diz que o animal está usando sela, mas você se recusa a montá-lo? Sua voz elevou-se ligeiramente. Estou começando a suspeitar que você está deliberadamente arrastando este processo. Não se trata disso, Luísa tentou explicar, sentindo a situação escapar de seu controle. Tornado Negro tem um histórico de trauma associado especificamente à montaria. É a etapa mais delicada de todo o processo. 3 dos melhores treinadores do país tentaram montá-lo e terminaram no hospital. Um dos homens desconhecidos comentou. Se ela está hesitando, talvez haja um bom motivo. Antônio ignorou o comentário. Quero ver o cavalo agora, e você vai demonstrar todo o progresso que foi feito. Luísa respirou fundo, reconhecendo que não tinha escolha senão obedecer. Conduziu o grupo até o pasto onde Tornado Negro pastava pacificamente. Ao vê-lo se aproximando, o cavalo ergueu a cabeça instantaneamente alerta. Suas orelhas se moveram rapidamente, avaliando a ameaça potencial que aquelas figuras desconhecidas representavam. Fiquem aqui. Luísa instruiu firmemente o grupo. Vou buscá-lo, mas vocês precisam permanecer quietos e imóveis. Aproximou-se de Tornado Negro lentamente, falando em seu tom tranquilizador habitual. O cavalo estava visivelmente nervoso, olhando repetidamente para os estranhos parados à distância. Está tudo bem, ela sussurrou, afagando seu pescoço quando chegou perto o suficiente. Sei que é assustador, mas estou aqui com você. Com gentileza, colocou o cabresto no animal e o guiou para mais perto do grupo, mantendo uma distância segura. Antônio observava com expressão crítica, enquanto os outros homens pareciam genuinamente impressionados ao ver o infame cavalo comportando-se tão docilmente. Impressionante, murmurou um deles. Nunca pensei que veria Tornado Negro assim, tão controlado. Não é controle, Luísa corrigiu, ainda acariciando o pescoço do cavalo. É confiança. Ótimo, ótimo, Antônio interrompeu impaciente. Agora quero vê-la selá-lo e montá-lo. Luísa sentiu o coração acelerar. Senhor Vasconcelos, por favor, isso seria extremamente prematuro. Poderíamos perder todo o... Senhorita Montenegro. Ele a cortou novamente, sua voz agora claramente irritada. Nosso acordo foi claro. Você tem 4 meses para domar este cavalo. 3 já se passaram. E ainda não vejo resultados concretos. Se não puder demonstrar que o animal pode ser montado, terei que reconsiderar nosso arranjo. A ameaça pairou pesada no ar. Luísa olhou para Tornado Negro, percebendo a tensão crescente em seu corpo, a forma como suas narinas se dilatavam captando o estresse no ambiente. Estava em uma posição impossível, arriscar tudo o que haviam conquistado, ou possivelmente perder sua última chance de salvar sua propriedade. Com relutância extrema, ela conduziu Tornado Negro até o picadeiro próximo. Vou tentar, disse finalmente, mas precisarei que todos permaneçam absolutamente quietos e fora da visão direta dele. Com o coração pesado e um pressentimento sombrio, Luísa conduziu Tornado Negro para o centro do picadeiro. O animal já mostrava sinais claros de ansiedade, cabeça erguida, orelhas em movimento constante, músculos tensos sob a pele reluzente. Luísa podia sentir a angústia dele quase como se fosse sua própria, e cada fibra de seu ser gritava que aquilo era um erro. Antônio Vasconcelos e seus acompanhantes posicionaram-se estrategicamente fora do picadeiro, observando através das ripas da cerca. O magnata exibia uma expressão impaciente, checando constantemente o relógio caro em seu pulso,
como se tivesse compromissos mais importantes à sua espera. Vamos lá, senhorita Montenegro. Ele apressou. Estamos todos ansiosos pela demonstração. Luísa respirou fundo, tentando acalmar sua própria ansiedade. Sabia que Tornado Negro captaria qualquer nervosismo que ela demonstrasse. Precisava, mais do que nunca, manter-se tranquila e confiante. Está tudo bem, garoto, sussurrou para o cavalo, acariciando seu pescoço enquanto pegava a sela que havia deixado pendurada na cerca. Vai ser como nos treinamentos. Nada de diferente. Mas ambos sabiam que era diferente. A presença de estranhos, a tensão no ar, a pressa, tudo contribuía para um ambiente completamente diverso das sessões calmas e controladas a que o animal estava acostumado. Com movimentos deliberadamente lentos, Luísa colocou a manta sobre o dorso de Tornado Negro. O cavalo se mexeu inquieto, mas não resistiu. Em seguida, pegou a sela, mostrando-a ao animal antes de posicioná-la cuidadosamente. Isso, muito bem. Ela o encorajou quando conseguiu ajustar as correias sem que ele demonstrasse pânico. Você é incrível, sabia disso? Tornado Negro bufou, batendo uma das patas dianteiras no chão, um sinal claro de desconforto. Luísa hesitou, considerando interromper ali mesmo, mas então captou o olhar impaciente de Antônio e lembrou-se do que estava em jogo. Não apenas o pagamento prometido, mas a vida daquele magnífico animal. Se falhasse agora, Tornado Negro seria enviado de volta ao Haras, onde provavelmente enfrentaria métodos ainda mais brutais ou, pior, seria considerado um caso perdido e sofreria destino ainda mais trágico. Vou tentar montar agora, ela anunciou, tanto para o cavalo quanto para os observadores. Muito devagar. Posicionou-se ao lado do animal, tocando gentilmente as rédeas, deixando que ele sentisse sua aproximação. Colocou o pé no estribo e lentamente impulsionou o corpo para cima, sem ainda colocar todo o seu peso sobre o dorso do cavalo. Tornado Negro tensionou-se imediatamente. Seu corpo inteiro enrijeceu e ele deu um passo lateral brusco. Luísa congelou naquela posição, metade de seu corpo suspenso, falando continuamente em tom tranquilizador. Calma, garoto. Está tudo bem. Só sou eu. Você me conhece. Confie em mim. Após alguns segundos angustiantes, o cavalo pareceu relaxar levemente. Encorajada, Luísa continuou o movimento, passando a perna por cima do animal e assentando-se finalmente sobre a sela. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. No exato momento em que sentiu o peso completo de Luísa em suas costas, Tornado Negro transformou-se. O animal dócil e confiante deu lugar a uma criatura em pânico. Seus olhos arregalaram-se, mostrando o branco, e ele empinou violentamente sobre as patas traseiras. Luísa, pega de surpresa pela intensidade da reação, mal teve tempo de agarrar-se à crina. Sentiu seu corpo ser lançado para trás e, por um instante terrível, achou que cairia. Mas seus anos de experiência com cavalos selvagens entraram em ação. Flexionou o corpo para frente, mantendo o equilíbrio quando o animal retornou ao chão. Tornado, calma! Ela gritou, mas sua voz já não alcançava o cavalo. O pânico havia tomado conta completamente. Tornado Negro disparou pelo picadeiro em galope desenfreado, curvando-se e contorcendo-se em tentativas frenéticas de livrar-se do peso em suas costas. Luísa sabia que estava em perigo mortal. Se caísse agora, poderia ser pisoteada ou atingida pelos cascos poderosos. Do lado de fora, Ricardo e os outros homens observavam horrorizados. Mesmo Antônio perdera a expressão arrogante, seu rosto agora marcado pela preocupação genuína. "Meu Deus, ele vai matá-la!" exclamou um dos homens, movendo-se como se fosse entrar no picadeiro. "Não!" Ricardo o deteve. "Se entrarmos agora, será pior. Ela precisa acalmá-lo." Luísa, agarrada à crina de Tornado Negro, tentava recuperar o controle da situação. Sabia que puxar as rédeas com força só aumentaria o pânico, então concentrou-se em manter o equilíbrio enquanto falava constantemente, tentando fazer sua voz penetrar no terror que dominava o animal. "Tornado, sou eu. Está tudo bem, garoto. Está tudo bem."
mas o cavalo estava além da capacidade de ouvir. Anos de trauma associados à montaria haviam criado um gatilho psicológico que, uma vez acionado, era quase impossível de reverter. O picadeiro, que normalmente parecia espaçoso, de repente tornou-se perigosamente pequeno enquanto o animal corria sem direção, batendo nas cercas, virando-se bruscamente, empinando repetidamente. Durante um desses movimentos violentos, Luísa sentiu sua mão escorregar da crina suada. Tentou recuperar o equilíbrio, mas era tarde demais. Seu corpo foi lançado para o lado e ela caiu pesadamente no chão do picadeiro. A dor explodiu em seu ombro e costelas quando atingiu o solo. Por um momento, o mundo inteiro escureceu e ela perdeu momentaneamente a consciência. Quando seus olhos se abriram novamente, segundos depois, a primeira coisa que viu foram os cascos de Tornado Negro, a centímetros de seu rosto. O cavalo havia parado instantaneamente ao vê-la cair, como se subitamente despertasse de um transe. Ele a observava, respirando pesadamente, o corpo ainda trêmulo de pânico, mas seus olhos haviam mudado. Não mostravam mais apenas terror, mas também, Luísa poderia jurar, preocupação. Estou bem, ela sussurrou, tentando ignorar a dor lancinante. Não foi culpa sua. Tentou mover-se e um gemido escapou de seus lábios. Sua visão turvou-se novamente, enquanto vozes alarmadas se aproximavam. A última coisa que viu antes que a inconsciência a reclamasse foi o rosto de Tornado Negro aproximando-se do seu. O focinho macio tocando gentilmente sua bochecha. Luísa acordou num quarto de hospital, com a luz fluorescente machucando seus olhos. Tentou mover-se e uma pontada de dor aguda a fez engasgar. Uma enfermeira aproximou-se rapidamente, ajustando algo no soro conectado ao seu braço. Calma, querida, a mulher disse com gentileza. Você teve sorte, mas ainda assim precisa ficar quietinha. Tornado Negro, Luísa murmurou a boca seca. O cavalo, onde ele está? Antes que a enfermeira pudesse responder, a porta se abriu e Ricardo entrou no quarto. Seu rosto, normalmente impassível, mostrava sinais evidentes de cansaço e preocupação. Senhorita Montenegro, ele suspirou, parecendo genuinamente aliviado. Que bom vê-la acordada. Os médicos disseram que não foi tão grave quanto parecia. Algumas costelas fraturadas, uma concussão leve, contusões. Ricardo, Luísa interrompeu, sua voz mais firme apesar da dor. Onde está Tornado Negro? O homem hesitou, evitando seu olhar. O Sr. Vasconcelos ordenou que ele fosse levado de volta ao Raras. As palavras atingiram Luísa como um soco no estômago. Não, ele não pode fazer isso. Todos os progressos que fizemos... Sinto muito. Ricardo parecia sinceramente pesaroso. Depois do acidente, ele decidiu que o experimento havia falhado. O cavalo está sendo transportado neste momento. Lágrimas de frustração e impotência surgiram nos olhos de Luísa. Você não entende. Tornado Negro parou quando me viu cair. Ele poderia ter me pisoteado, mas não o fez. Isso não é o comportamento de um animal selvagem e irrecuperável. Ricardo suspirou, sentando-se na beirada da cama. Eu vi isso também. Foi extraordinário. Nunca presenciei nada parecido. Fez uma pausa, parecendo considerar suas próximas palavras. Mas o Sr. Vasconcelos está furioso. Ele investiu tempo e dinheiro consideráveis nesse projeto. E no fim, acabou com outro treinador no hospital. Preciso falar com ele. Luísa tentou levantar-se, apenas para ser dominada por uma onda de náusea e dor. Por favor, Ricardo. Não podemos deixar Tornado Negro voltar para aquele lugar. O Sr. Vasconcelos virá vê-la amanhã, Ricardo informou. Ele insistiu em pagar todas as suas despesas médicas conforme combinado. Quanto ao pagamento pelo seu tempo até agora, não me importo com o dinheiro, Luísa exclamou frustrada. Estou preocupada com o que vai acontecer com o Tornado Negro. Ele estava progredindo maravilhosamente até que fomos forçados a apressar as coisas. Ricardo não respondeu imediatamente, parecendo dividido entre sua lealdade ao patrão e o reconhecimento da verdade nas palavras de Luísa. Farei o que puder, disse finalmente,
levantando-se. Descanse agora. O Sr. Vasconcelos estará aqui amanhã, e você precisará estar forte para essa conversa. Após sua saída, Luísa ficou sozinha com sua preocupação e culpa. Sentia-se responsável pelo que acontecera. Deveria ter recusado a exigência de Antônio. Deveria ter sido mais firme. Agora, todos os meses de paciente construção de confiança estavam em risco, e Tornado Negro provavelmente enfrentaria consequências terríveis. As horas passaram lentamente. A dor física era significativa, mas o sofrimento emocional era muito pior. Imagens do acidente se repetiam em sua mente, misturadas com memórias dos progressos diários, das pequenas vitórias, dos momentos de conexão genuína entre ela e o magnífico animal que havia aprendido a confiar nela. No dia seguinte, precisamente às 10 da manhã, Antônio Vasconcelos entrou no quarto do hospital. Trazia um buquê de flores caras e uma expressão que mesclava preocupação formal e irritação contida. Senhorita Montenegro, ele a cumprimentou, colocando as flores numa mesa próxima. É bom vê-la. Relativamente bem. Os médicos me asseguraram que se recuperará completamente. Onde está Tornado Negro? Luísa perguntou imediatamente, dispensando formalidades. Antônio suspirou, ajustando o nó da gravata. Na minha propriedade, naturalmente, onde sempre deveria ter estado. Senhor Vasconcelos, por favor. Luísa tentou sentar-se na cama, ignorando a dor que o movimento provocou. Você não entende o que aconteceu ontem. Tornado Negro não é perigoso. Não perigoso? Antônio ergueu as sobrancelhas, incrédulo. Senhorita Montenegro, olhe para si mesma. Está num leito de hospital com ossos quebrados. É a 4ª pessoa que aquele animal manda para cuidar dos médicos. Porque o forçamos, ela insistiu. Eu sabia que ele não estava pronto para ser montado. Tentei explicar isso. Se me tivesse dado os 4 meses completos como acordamos. O acordo, Antônio a interrompeu, seu tom tornando-se mais frio. Era você domar o cavalo em 4 meses. 3 meses já haviam se passado. E quando solicitei uma demonstração simples dos progressos, o resultado foi, bem, este. Gesticulou para o estado dela na cama do hospital. Luísa respirou fundo, tentando controlar a frustração crescente. O senhor não viu o que aconteceu depois que caí? Tornado Negro parou instantaneamente. Poderia ter me pisoteado, poderia ter continuado em pânico, mas ele parou. Sabe o que isso significa? Antônio cruzou os braços, uma postura defensiva que indicava que não estava verdadeiramente aberto à discussão. Significa que há uma conexão entre nós. Luísa continuou, sua voz ganhando intensidade apesar da dor. Significa que, apesar do terror que ele sentiu ao ser montado, uma parte dele ainda confiava em mim o suficiente para se controlar no momento crucial. Isso é extraordinário para um animal com o histórico dele. Por um breve instante, algo pareceu vacilar na expressão implacável de Antônio. Uma sombra de dúvida, talvez. Mas logo seu semblante endureceu novamente. Senhorita Montenegro, admiro sua dedicação e reconheço que conseguiu progressos que outros não conseguiram. Mas negócios são negócios. Investimos tempo e recursos consideráveis, e no final, o resultado prático foi o mesmo. O cavalo não pode ser montado sem representar perigo mortal. Ainda não. Luísa corrigiu, incapaz de esconder a paixão em sua voz. Ainda não pode ser montado. Mas estávamos tão perto. Se eu pudesse continuar com meus métodos, sem interferências, sem pressões externas. Antônio levantou-se, ajustando o paletó impecável. Infelizmente, minha paciência e meus recursos têm limites. Conforme acordado, todas as suas despesas médicas serão cobertas. Além disso, ele retirou um envelope do bolso interno, colocando-o na mesa de cabeceira. Aqui está um cheque pelos 3 meses de trabalho. Considero nosso acordo terminado. Luísa olhou para o envelope, então de volta para Antônio, sentindo uma determinação crescer dentro de si. E quanto a Tornado Negro? O que vai acontecer com ele agora? O homem hesitou brevemente. Ainda estou decidindo. Há interessados no exterior que o valorizariam por seu potencial genético, mesmo que nunca possa ser montado.
Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. Sabia exatamente o que aquilo significava. Tornado Negro seria relegado à função de reprodutor, passando o resto da vida confinado, provavelmente sedado durante qualquer interação humana necessária. Todo o seu espírito, toda a sua inteligência e sensibilidade seriam desperdiçados, ignorados. Depois de finalmente experimentar confiança e conexão, ele seria tratado como nada mais que uma máquina de produzir potros de linhagem cara. Por favor, ela implorou, deixando o orgulho de lado. Me dê outra chance. 1 mês, apenas o que restava do nosso acordo original. Sem pressão, sem prazos intermediários, sem demonstrações forçadas. Antônio soltou um suspiro impaciente. Senhorita Montenegro, aprecio sua persistência, mas minha decisão está tomada. Tornado Negro é minha propriedade, e farei o que considerar melhor para meus interesses. Com essas palavras, ele caminhou em direção à porta, parando apenas para acrescentar: desejo-lhe uma rápida recuperação. Ricardo passará mais tarde para verificar se há algo que precise. Após sua saída, Luísa deixou que as lágrimas, até então contidas, escorressem livremente. Sentia uma mistura tóxica de raiva, impotência e culpa. Tornado Negro havia confiado nela e ela o decepcionara. Pior ainda, tinha praticamente garantido seu retorno ao inferno que ele tanto temia. Pegou o envelope deixado por Antônio, abrindo-o com dedos trêmulos. O valor era considerável, R$ 50.000, conforme prometido. Dinheiro suficiente para aliviar temporariamente seus problemas financeiros mais urgentes, mas não o bastante para salvar sua propriedade a longo prazo. E certamente não era consolação alguma pelo destino de Tornado Negro. Naquela tarde, Ricardo retornou conforme prometido. Sua expressão, normalmente formal e indecifrável, trazia sinais de preocupação genuína. Como está se sentindo? Perguntou, tomando assento ao lado da cama. Fisicamente ou emocionalmente? Luísa rebateu, cansada demais para manter polidez. Porque fisicamente estou péssima, mas emocionalmente estou devastada. Ricardo assentiu, compreensivo. Entendo sua frustração. Para o que vale a pena, tentei convencer o Sr. Vasconcelos a reconsiderar. Expliquei sobre a reação incomum do cavalo após sua queda. E? Ele ouviu, mas... Ricardo deixou a frase morrer. O Sr. Vasconcelos é um homem prático. Para ele, o fato é que 3 meses se passaram e o objetivo final não foi alcançado. Luísa fechou os olhos por um momento, lutando contra outra onda de desespero. O que vai acontecer com o Tornado Negro agora? A verdade, Ricardo. O assistente hesitou, claramente desconfortável. Há um comprador interessado, um sheik do Catar. Está interessado nas características genéticas, não no treinamento. Ofereceu $7 milhões. Então é isso? Tornado Negro vai passar o resto da vida como uma máquina reprodutora em algum aras distante? A indignação na voz de Luísa era palpável. Depois de tudo que passamos, depois de todo o progresso que fizemos, você viu como ele estava mudando, Ricardo. Você testemunhou a transformação. Vi sim, Ricardo admitiu suavemente. Foi realmente notável. Nunca imaginarei que aquele animal pudesse se tornar tão... diferente. Não diferente, Luísa corrigiu. Ele simplesmente se tornou quem realmente é, quando livre do medo e do abuso. Fez uma pausa, estudando Ricardo cuidadosamente. Você se importa com ele, não se importa? Além do valor monetário, além do que ele representa para o Sr. Vasconcelos, você viu algo especial em Tornado Negro. Ricardo desviou o olhar, desconfortável com a observação acurada. O que vi ou não vi é irrelevante. Sou apenas um funcionário. Mas você tem influência. Luísa pressionou, sentindo uma pequena chama de esperança reacender. Antônio Vasconcelos confia em você, valoriza sua opinião. Se pudesse convencê-lo a me dar mais tempo... Já tentei. Ricardo suspirou. Ele está determinado. A negociação com o comprador do Catar já está em andamento. Quanto tempo? Luísa perguntou abruptamente.
Perdão? Quanto tempo até que o negócio seja fechado? Até que Tornado Negro seja enviado para longe? Ricardo hesitou, considerando se deveria compartilhar essa informação. Aproximadamente 2 semanas. Há questões de documentação, preparativos para o transporte internacional. 2 semanas. Luísa agarrou-se a este prazo como um náufrago a um pedaço de madeira em alto mar. Era pouco tempo, especialmente considerando seu estado físico atual, mas era algo. Ricardo, ela falou, baixando a voz como se temesse ser ouvida. Preciso ver Tornado Negro novamente. O homem arregalou os olhos, surpreso. Isso é absolutamente impossível. O Sr. Vasconcelos jamais permitiria, especialmente agora. Por favor, Luísa implorou. Não estou pedindo para retomar o treinamento. Só quero vê-lo uma última vez para me despedir apropriadamente. Devo isso a ele. Nós dois devemos. Ricardo levantou-se, visivelmente desconfortável. Sinto muito, mas não posso ajudar com isso. O Sr. Vasconcelos deixou instruções explícitas de que Tornado Negro deve permanecer isolado até a conclusão da venda. Ele está sendo sedado novamente, não está? Luísa perguntou, a voz trêmula de indignação. Voltaram a tratá-lo como um monstro perigoso, depois de todo o nosso trabalho para mostrar que ele não é. O silêncio de Ricardo foi resposta suficiente. Por favor, reconsidere. Luísa fez um último apelo. Se não por mim, pelo próprio Tornado Negro. Ele merece mais do que isso. Ricardo caminhou até a porta, parecendo profundamente conflitado. Descanse, senhorita Montenegro. Concentre-se em sua recuperação. Na soleira, hesitou brevemente. Sinto muito que as coisas tenham terminado assim. Realmente achei que você conseguiria o que ninguém mais conseguiu. Após sua saída, Luísa permaneceu imóvel, olhando fixamente para o teto do quarto de hospital. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma determinação férrea. 2 semanas. Não era tempo suficiente para uma recuperação completa. Mas talvez fosse o bastante para fazer algo. Qualquer coisa. Estendeu a mão para o telefone ao lado da cama, discando um número que conhecia de cor. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Maria, sou eu, Luísa. Preciso da sua ajuda. 5 dias depois de sua conversa com Antônio Vasconcelos, Luísa recebeu alta do hospital. O médico insistira para que ficasse mais tempo, preocupado com as fraturas que ainda estavam longe de cicatrizar completamente. Mas ela foi inflexível. Cada dia que passava, era um dia a menos para Tornado Negro. Maria, sua vizinha idosa e agora aliada crucial, esperava do lado de fora com a velha caminhonete de Luísa. Ao ver a jovem caminhando lentamente, apoiada em uma bengala improvisada e com o torso enfaixado sob a camiseta larga, a senhora balançou a cabeça em desaprovação. Você deveria estar na cama, menina, repreendeu, ajudando-a a subir no veículo. Não tenho esse luxo agora, Maria, Luísa respondeu fazendo uma careta de dor ao acomodar-se no banco do passageiro. Temos muito trabalho pela frente e pouco tempo. Durante o trajeto até sua propriedade, Luísa observou a paisagem rural através da janela, sua mente fervilhando de pensamentos. O plano que havia começado a delinear ainda no hospital parecia absurdo, perigoso e com mínimas chances de sucesso. Mas era a única esperança para Tornado Negro. Carlos e João confirmaram que vão ajudar, Maria comentou, referindo-se a seus 2 sobrinhos, um veterinário recém-formado e um treinador de cavalos de rodeio, respectivamente. Eles chegarão amanhã cedo. Luísa assentiu, grata. E quanto ao mapa? Maria sorriu, um brilho de travessura em seus olhos enrugados. Meu falecido marido trabalhou como jardineiro naquela propriedade por 15 anos. Conheço cada caminho secundário, cada brecha na segurança. O mapa está pronto, desenhado com todos os detalhes que me pediu. Ao chegarem à pequena fazenda de Luísa, encontraram Pedro, um adolescente local que costumava ajudar nos estábulos, alimentando os 2 cavalos que ela mantinha. O rapaz correu para ajudá-la a descer do veículo. A senhora está bem mesmo? Perguntou preocupado. Ouvi dizer que aquele cavalo quase a matou. Não foi culpa dele, Pedro. Luísa corrigiu suavemente.
Tornado Negro reagiu por medo, não por maldade. O jovem parecia cético, mas não discutiu. Ajudou-a a entrar em casa, onde Maria já preparava um chá medicinal em sua pequena cozinha. Agora me conte exatamente o que descobriu. Luísa pediu à amiga, sentando-se com dificuldade à mesa rústica. Maria serviu o chá e sentou-se à sua frente, espalhando um papel envelhecido sobre a superfície de madeira. Era um mapa detalhado da propriedade de Antônio Vasconcelos, com anotações escritas à mão nas margens. Tornado Negro está aqui. A senhora apontou para uma área marcada com um X. É o estábulo de quarentena, afastado dos outros. Segundo minha amiga Conceição, que ainda trabalha na limpeza da casa principal, ele está sendo mantido sedado a maior parte do tempo. A informação fez o estômago de Luísa revirar. Todo o trabalho de construção de confiança, toda a evolução psicológica do animal, destruídos em questão de dias pela ignorância e impaciência humanas. A segurança é pesada perto da casa principal e dos estábulos principais, mas esta área aqui, Maria apontou para uma região mais afastada, é menos vigiada. Há uma estrada secundária usada principalmente para a entrega de suprimentos. Se entrarmos por aqui à noite, podemos chegar ao estábulo de quarentena sem passar pelos guardas. E quando sairmos com Tornado Negro, ele não passará despercebido. Maria sorriu novamente. É aí que entra a parte mais arriscada do plano. Uma vez por semana, às quintas-feiras, um caminhão vem buscar cavalos para exercícios em uma pista maior, fora da propriedade. Se conseguirmos documentos falsificados e timing perfeito... Luísa observou o plano com uma mistura de admiração e apreensão. Maria, você percebe que o que estamos planejando é tecnicamente um roubo, não é? Podemos acabar na prisão. A idosa deu de ombros. Tenho quase 80 anos, querida. A prisão não me assusta tanto quanto a ideia de deixar aquele pobre animal sofrer. Pegou a mão de Luísa entre as suas, enrugadas pelo tempo. Além disso, você quase morreu tentando ajudá-lo. Isso deve contar para alguma coisa. Nos 2 dias seguintes, o pequeno grupo conspiratório cresceu e os preparativos se intensificaram. Carlos e João chegaram conforme prometido, trazendo equipamentos médicos e de transporte que seriam necessários. Pedro, apesar da relutância inicial, foi convencido a participar como motorista do segundo veículo. Sua juventude e reflexos rápidos seriam essenciais caso precisassem de uma fuga veloz. Na véspera da operação, sentados em volta da mesa da cozinha de Luísa, todos revisavam suas funções específicas. O ambiente estava carregado de tensão e determinação. Lembrem-se, Luísa enfatizou, se algo der errado e a segurança for alertada, abandonem o plano imediatamente. Ninguém precisa se arriscar além do necessário. E quanto a você? Perguntou Carlos, o jovem veterinário. Suas costelas ainda não estão curadas. Se precisarmos correr, ou se Tornado Negro entrar em pânico novamente... Ele não vai entrar em pânico, Luísa afirmou com uma convicção que não sentia completamente. Ele vai me reconhecer. Mesmo após dias sendo sedado e tratado como antes? João questionou cético. Luísa hesitou. Era uma preocupação válida. Quanto dano psicológico teria sido feito naquela semana? Tornado Negro ainda confiaria nela? Terei que arriscar, respondeu finalmente. Não posso abandoná-lo. Na noite seguinte, sob um céu sem lua, 2 veículos deixaram a propriedade de Luísa. No primeiro, uma picape antiga com a carroceria adaptada para transporte de animais, iam João ao volante e Carlos, com todos os equipamentos necessários. No segundo, o carro de Pedro, seguiam o jovem motorista, Luísa e Maria. Esta última com os mapas e conhecimento detalhado da propriedade-alvo. O trajeto durou quase 1 hora, a maior parte percorrida em estradas secundárias de terra para evitar possíveis pontos de fiscalização. Quando finalmente chegaram às proximidades do Haras Ouro Negro, estacionaram os veículos numa área arborizada, conforme planejado. Daqui em diante vamos a pé, sussurrou Maria, orientando o grupo através de uma trilha quase invisível que serpenteava por entre árvores densas. Luísa sentia dores intensas a cada passo. As costelas quebradas protestavam contra o esforço,
mas ela se recusava a demonstrar fraqueza. Carlos, percebendo sua dificuldade, ofereceu um braço de apoio, que ela aceitou relutantemente. Após 20 minutos de caminhada cautelosa, chegaram à cerca dos fundos da propriedade. João usou um alicate especial para cortar o arame em silêncio quase absoluto, criando uma abertura por onde todos passaram. Agora estavam oficialmente invadindo a propriedade de Antônio Vasconcelos. Não havia mais volta. O estábulo de quarentena ficava a aproximadamente 200 metros dali. Maria havia informado que geralmente havia apenas um segurança fazendo rondas ocasionais naquela área remota, e com sorte, ele estaria em outro setor naquele momento. Movendo-se como sombras entre as edificações, o grupo chegou finalmente à estrutura isolada onde, segundo as informações, Tornado Negro estava confinado. A porta estava trancada com uma corrente e cadeado. "Deixem comigo", sussurrou João, retirando uma ferramenta de sua mochila. Em menos de 1 minuto, o cadeado cedeu com um clique quase imperceptível. Luísa respirou fundo, preparando-se para o reencontro. "Vocês esperam aqui", instruiu. "Se ele me reconhecer, farei um sinal para que entrem. Se não..." Deixou a frase morrer no ar. Com o coração batendo violentamente contra as costelas fraturadas, ela empurrou a porta e entrou. O interior do estábulo era iluminado apenas por uma fraca luz noturna. Num canto, parcialmente oculto pelas sombras, estava Tornado Negro. A visão cortou o coração de Luísa. O magnífico animal que havia começado a florescer sob seus cuidados estava novamente reduzido a uma criatura temerosa. Amarrado com cordas pesadas, seu corpo outrora brilhante agora parecia opaco, o olhar distante e embotado pelos sedativos. "Tornado", ela chamou suavemente, mantendo-se a uma distância segura. "Sou eu, Luísa." As orelhas do cavalo se moveram ligeiramente, captando o som familiar. Seus olhos, antes tão expressivos, agora lutavam para focar-se nela. Luísa deu um passo à frente, depois outro, falando continuamente em seu tom suave e melodioso. "Vim te buscar, garoto. Não vou deixar que te machuquem de novo." Quando estava a apenas 2 metros do animal, ele subitamente agitou-se, puxando as cordas que o prendiam. Luísa congelou, o coração disparado. Estava ele reagindo por medo, preparando-se para atacá-la? Ou apenas lutando contra a confusão induzida pelos sedativos? "Shh, está tudo bem", ela continuou, estendendo lentamente a mão. "Sou só eu. Lembra de mim? Lembra das maçãs, das escovações, do nosso tempo juntos?" Tornado Negro piscou lentamente, seus olhos nebulosos pelo efeito dos sedativos tentando se fixar na figura familiar à sua frente. Luísa permaneceu imóvel, o braço estendido, o coração acelerado. Era um momento crítico. Se ele não a reconhecesse, se reagisse com medo ou agressão, todo o plano estaria comprometido. "Sou eu, garoto", ela sussurrou, a voz carregada de emoção. "Lembra de mim?" As narinas do cavalo se dilataram levemente, captando o cheiro dela. Por um instante que pareceu eterno, nada aconteceu. Então, num movimento suave que trouxe lágrimas aos olhos de Luísa, Tornado Negro inclinou a cabeça na direção da mão estendida, o focinho tocando gentilmente a palma aberta. "Isso mesmo", ela murmurou, a voz embargada. "Você se lembra?" Respirando mais facilmente, Luísa fez o sinal combinado para que os outros entrassem. Carlos, o veterinário, aproximou-se cautelosamente, avaliando a condição do animal. Eles o mantiveram fortemente sedado, diagnosticou examinando os olhos do cavalo. "Precisamos ter cuidado no transporte. Se ele despertar completamente durante o trajeto, pode entrar em pânico num espaço confinado." "E quanto a administrar mais sedativo?" João perguntou, já trabalhando nas cordas que prendiam o animal. Carlos balançou a cabeça. "Arriscado, sem conhecer exatamente o que já foi dado a ele. Podemos causar uma reação adversa ou overdose." "Nada de mais sedativos", Luísa decidiu firmemente. "Ele vai me reconhecer quando o efeito passar. Preciso que ele esteja consciente, não drogado." Maria, que montava a guarda próxima à porta,
emitiu um sibilo de advertência. Luzes se aproximando. Deve ser o segurança fazendo a ronda. Todos congelaram. O feixe de uma lanterna podia ser visto através das frestas da parede do estábulo, aproximando-se lentamente. Continuem, Luísa sussurrou urgentemente. Não temos tempo para esperar que ele passe. João retomou o trabalho nas cordas enquanto Carlos preparava o equipamento de transporte e Pedro, que havia se juntado a eles, mantinha-se pronto para a intervenção rápida. Luísa permaneceu junto à cabeça de Tornado Negro, acariciando-o e falando baixinho para mantê-lo calmo. Os passos do segurança tornaram-se mais audíveis, aproximando-se da porta do estábulo. Maria, demonstrando uma agilidade surpreendente para sua idade, moveu-se rapidamente para uma posição estratégica, pronta para criar uma distração se necessário. O feixe de luz parou na porta. A maçaneta girou lentamente. Num movimento súbito e inesperado, Maria tropeçou propositalmente, derrubando um balde metálico que estava próximo à entrada. O barulho ecoou na noite silenciosa como um trovão. Quem está aí? A voz grave do segurança soou alarmada. A porta se abriu completamente, revelando um homem corpulento empunhando uma lanterna e o que parecia ser um bastão de segurança. Maria, em uma atuação digna de reconhecimento, assumiu imediatamente o papel de uma senhora confusa e perdida. "Oh, graças a Deus!" exclamou, fingindo alívio. "Tive um problema com meu carro na estrada e estava procurando ajuda. Este lugar parecia ter luzes." Enquanto Maria mantinha o segurança distraído com sua história elaborada, os outros trabalhavam freneticamente nos preparativos finais. João havia conseguido soltar Tornado Negro de suas amarras e Carlos aplicava pomada cicatrizante nas feridas causadas pelas cordas apertadas. "Pronto", sussurrou João. "Vamos sair pela porta dos fundos." Com extremo cuidado para não fazer barulho, eles guiaram Tornado Negro para a saída traseira do estábulo. Luísa à frente, segurando um cabresto improvisado, falava continuamente com o animal em voz baixa e calma. Apesar do efeito dos sedativos, o cavalo a seguia docilmente, como se, mesmo através da névoa química, reconhecesse nela uma presença confiável. Lá fora, a noite sem lua proporcionava a cobertura perfeita. Em fila indiana, o grupo moveu-se silenciosamente em direção ao ponto onde haviam cortado a cerca. Pedro foi enviado à frente para verificar o caminho, enquanto Luísa, Carlos e João acompanhavam Tornado Negro em ritmo lento e cauteloso. "E Maria?" Luísa sussurrou, preocupada. "Ela sabe o que fazer", respondeu João. "Vai distrair o segurança o máximo possível e depois nos encontrar no ponto combinado." Após o que pareceu uma eternidade, mas foram apenas alguns minutos, chegaram à abertura na cerca. Com cuidado redobrado, guiaram Tornado Negro através dela. O animal estava surpreendentemente cooperativo, como se compreendesse instintivamente que aquelas pessoas estavam ajudando-o a escapar. Pedro já os aguardava do outro lado, ansioso. "Rápido!" Ouvi vozes pelo rádio. "Acho que o segurança está desconfiado da história da Dona Maria." Agora começava a parte mais arriscada do plano. Percorrer os 200 metros de terreno aberto até o local onde haviam escondido os veículos. Qualquer luz repentina, qualquer barulho mais alto poderia alertar a segurança. Tornado Negro, talvez sentindo a tensão no ar, começou a mostrar sinais de inquietação. Sua respiração tornou-se mais rápida, e ele sacudiu a cabeça várias vezes, como se tentasse clarear a mente dos efeitos dos sedativos. "Calma, garoto", Luísa murmurou, acariciando seu pescoço. "Estamos quase lá." De repente, um uivo distante de sirene cortou o silêncio da noite. Todos se entreolharam, alarmados. "Droga! Chamaram reforços", Pedro exclamou. "Talvez a polícia." "Continuem andando", Luísa ordenou determinada. "Não vamos parar agora." O grupo acelerou o passo o máximo possível, considerando a condição de Tornado Negro e as limitações físicas de Luísa, que sentia dores agudas a cada movimento mais brusco. A adrenalina, contudo, era um anestésico poderoso, permitindo-lhe ignorar temporariamente o protesto de suas costelas quebradas. Quando finalmente alcançaram os veículos, um novo problema surgiu.
Tornado Negro recusou-se a entrar na carroceria adaptada da picape. O efeito dos sedativos estava claramente diminuindo, e com a consciência retornando, veio também o medo associado a transportes fechados. Ele não vai entrar, João constatou, puxando inutilmente as rédeas improvisadas. Está entrando em pânico. Luísa, ignorando a dor lancinante, posicionou-se diretamente na frente do cavalo, segurando seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar diretamente para ela. Tornado, escute-me, falou com firmeza, mas sem agressividade. Sei que está com medo. Sei que da última vez que esteve numa caixa de transporte, coisas ruins aconteceram. Mas agora sou eu quem está pedindo. Confie em mim, só mais esta vez. O cavalo bufou, agitado, mas manteve os olhos fixos nos dela. Havia um brilho crescente de consciência naquele olhar, como se a névoa induzida pelos sedativos estivesse finalmente se dissipando. Por favor, Luísa sussurrou, confie em mim. Num gesto que deixou todos boquiabertos, Tornado Negro baixou levemente a cabeça, num movimento quase humano de assentimento. Então, para espanto de João e Carlos, caminhou voluntariamente para dentro da carroceria adaptada. Inacreditável, murmurou Carlos, rapidamente assegurando as portas traseiras. Isso não é um cavalo comum, João acrescentou com admiração. Não havia tempo para celebrações, contudo. As sirenes tornavam-se mais próximas, e ainda não havia sinal de Maria. Temos que ir. Pedro insistiu, já na direção de seu carro. Dona Maria conhece estas terras melhor que todos nós juntos. Ela encontrará outro caminho. Luísa hesitou, dilacerada entre a preocupação com sua amiga idosa e a necessidade urgente de tirar Tornado Negro dali. Pela janela do caminhão, podia ver luzes de lanternas movendo-se pelo campo. A busca havia começado. Vamos! Ela decidiu finalmente, subindo no banco do passageiro da picape enquanto João assumia o volante. Maria vai ficar bem. Os dois veículos partiram em direções opostas, conforme o plano. Pedro seguiria para a cidade, criando uma distração se necessário, enquanto a picape tomaria estradas secundárias até um destino que apenas Luísa conhecia. Durante a primeira meia hora da viagem, mantiveram-se em silêncio tenso, atentos a qualquer sinal de perseguição. Ocasionalmente, ouviam-se batidas suaves vindas da carroceria. Tornado Negro comunicando sua presença, mas sem os sinais de pânico que temiam. Acha que conseguimos? João perguntou finalmente quando já estavam a quase 50 quilômetros da propriedade de Vasconcelos. Tornado Negro, sim, Luísa respondeu, olhando pela janela traseira. Quanto a nós, Antônio Vasconcelos não é homem de desistir facilmente do que considera sua propriedade. Para onde vamos exatamente? Carlos questionou do banco traseiro, onde se mantinha atento às condições do cavalo através de uma pequena janela de comunicação. Luísa hesitou antes de responder. Para um lugar onde nem mesmo Antônio Vasconcelos pode nos alcançar facilmente. A fazenda abandonada do meu avô na fronteira com o Uruguai. João assoviou baixinho. Isso é mais de 1000 quilômetros daqui. Exatamente por isso é o esconderijo perfeito, Luísa explicou. Ninguém pensa em procurar tão longe, e lá Tornado Negro terá espaço, liberdade e tempo para se recuperar completamente. O celular de Luísa vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Maria está segura. Conseguiu convencer o segurança de que era apenas uma senhora perdida. Está a caminho de casa. Luísa sorriu, aliviada, mas seu alívio durou pouco. A próxima mensagem fez seu sangue gelar. Vasconcelos já sabe. Está oferecendo recompensa. Toda a polícia da região foi alertada. Cuidado nas estradas principais. Ela mostrou a mensagem a João, que imediatamente reduziu a velocidade e tomou um desvio ainda mais remoto. Vai ser uma longa jornada, ele comentou preocupado. Mas vale a pena. Luísa respondeu, olhando para trás, onde sabia que Tornado Negro viajava. Ele merece uma chance de viver sem medo. A viagem até a fronteira revelou-se um desafio monumental. Por 3 dias, seguiram apenas por estradas secundárias, muitas delas pouco mais que trilhas de terra batida. Pernoitavam em locais isolados, sempre alertas,
frequentemente trocando de motorista para que pudessem seguir sem paradas prolongadas. Carlos monitorava constantemente a condição de Tornado Negro. À medida que os efeitos dos sedativos diminuíam completamente, o animal tornava-se mais consciente do confinamento, ocasionalmente demonstrando sinais de inquietação. Nesses momentos paravam brevemente e Luísa aproximava-se da pequena janela de comunicação, falando suavemente até que ele se acalmasse. No segundo dia, receberam notícias alarmantes via mensagem de Pedro. A imprensa local noticiava o roubo de um cavalo puro-sangue avaliado em milhões de dólares. Antônio Vasconcelos havia aumentado a recompensa para R$500 mil, e equipes particulares de busca se somavam às autoridades policiais. É quase comovente ver tanto esforço para encontrar um animal que ele tratava como mera mercadoria, comentou Luísa, amarga. Quando finalmente cruzaram a fronteira estadual e entraram no Rio Grande do Sul, o alívio foi palpável. Estavam agora em território menos familiar para Vasconcelos, diminuindo significativamente as chances de serem interceptados. A antiga propriedade da família de Luísa ficava em uma região remota, cercada por campos ondulados e protegida por uma pequena cadeia de colinas. O terreno, abandonado há mais de uma década após a morte do avô, mantinha apenas estruturas básicas. A casa principal, parcialmente deteriorada pelo tempo, e um estábulo sólido que resistira surpreendentemente bem aos anos de negligência. Ao chegarem no entardecer do terceiro dia, Luísa sentiu uma mistura de nostalgia e determinação. Aquele lugar guardava memórias preciosas de sua infância e agora serviria como refúgio para uma nova batalha. Não é muito, mas é isolado o suficiente para nos dar tempo, ela explicou, observando João e Carlos avaliarem criticamente as instalações. Os três trabalharam incansavelmente durante horas, limpando o estábulo, verificando a integridade estrutural, preparando um espaço adequado para Tornado Negro. Apenas quando tudo estava devidamente organizado, Luísa autorizou que abrissem a carroceria. O momento era crítico. Após dias confinado, como o animal reagiria? Retrocederia a comportamentos defensivos e agressivos? Quando as portas foram abertas, Tornado Negro permaneceu imóvel por um instante, como se avaliasse a situação. Seus olhos, agora completamente livres da névoa dos sedativos, percorreram o ambiente desconhecido até se fixarem em Luísa. "Olá, garoto", ela chamou suavemente, mantendo uma distância respeitosa. "Chegamos ao seu novo lar." Para alívio de todos, o cavalo desceu tranquilamente da carroceria, aproximando-se de Luísa com passos cautelosos, mas sem sinais de pânico ou agressividade. Quando finalmente parou à sua frente, baixou ligeiramente a cabeça, permitindo que ela tocasse seu focinho. "Extraordinário", murmurou Carlos, observando a cena. É como se ele compreendesse exatamente o que aconteceu. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina pacífica na propriedade isolada. João retornou à cidade após ajudar nas adaptações iniciais, deixando Carlos para auxiliar Luísa com a recuperação de Tornado Negro e monitora seus próprios ferimentos, que ainda estavam longe de cicatrizar completamente. A ligação entre Luísa e Tornado Negro fortalecia-se diariamente. Livre das pressões externas, dos prazos artificiais e da constante vigilância, o animal florescia. Seu pelo voltou a brilhar, seus músculos retomaram a definição impressionante, e seus olhos exibiam aquela inteligência alerta que tanto havia cativado Luísa no primeiro encontro. 3 meses se passaram naquela tranquilidade restauradora. A busca por Tornado Negro havia diminuído significativamente na mídia, embora Luísa soubesse, por meio de mensagens ocasionais de Maria, que Antônio Vasconcelos continuava sua procura obstinada, agora através de investigadores particulares. Foi numa manhã especialmente clara que Tornado Negro demonstrou o quanto havia progredido. Luísa estava no campo aberto próximo ao estábulo, trabalhando com ele em exercícios básicos de resposta a comandos, quando o animal subitamente se aproximou, posicionando-se de forma que sugeria claramente uma convite à montaria. Luísa congelou surpresa. Desde o acidente, não haviam tentado novamente aquela etapa crucial.
Embora Tornado Negro aceitasse agora todos os equipamentos sem resistência, ela hesitara em pressionar a questão da montaria, respeitando o tempo psicológico do animal. "Você tem certeza?" perguntou suavemente, como se ele pudesse compreender suas palavras. Em resposta, Tornado Negro permaneceu absolutamente imóvel, em uma postura que parecia comunicar claramente: "Estou pronto." Com o coração acelerado, Luísa posicionou-se ao lado do animal. Colocou o pé no estribo, sentindo uma pontada nas costelas que ainda não haviam cicatrizado completamente, e lentamente elevou seu corpo. Tornado Negro não se moveu 1 centímetro, respirando calmamente enquanto ela ajustava sua posição na sela. "Vamos tentar, então," ela murmurou, dando um leve comando com as pernas. O que se seguiu foi quase mágico. Tornado Negro começou a caminhar suavemente, respondendo aos mínimos comandos, movendo-se em perfeita harmonia com Luísa, como se juntos formassem uma única entidade. Não havia mais medo, não havia resistência, apenas confiança mútua absoluta. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Luísa enquanto guiava o animal pelo campo aberto, aumentando gradualmente a velocidade até um trote confortável. Carlos, observando da cerca, aplaudia entusiasticamente, parecendo tão emocionado quanto ela. Naquela noite, sentados na varanda parcialmente restaurada da velha casa, Luísa e Carlos celebravam com uma garrafa de vinho barato. "Conseguimos." Ele ergueu seu copo em um brinde. "Você realmente domou o cavalo indomável." Luísa sorriu, contemplativa. "Não é bem assim. Não o domei. Construímos confiança. Ele escolheu cooperar. Não foi forçado a se submeter. É diferente." "Bem, tecnicamente você venceu o desafio de Vasconcelos," Carlos observou. "Tornado Negro pode ser montado e treinado como um cavalo normal agora." "Sim." Luísa concordou com um suspiro. "Mas ao custo de nos tornarmos fugitivos." No dia seguinte, enquanto Luísa trabalhava com o Tornado Negro no campo, aperfeiçoando movimentos que agora fluíam naturalmente entre eles, o som de veículos aproximando-se quebrou a tranquilidade da propriedade isolada. Seu coração disparou quando reconheceu a imponente caminhonete preta liderando uma pequena caravana. Antônio Vasconcelos havia os encontrado. Os veículos pararam a uma distância respeitosa. De dentro da caminhonete principal, emergiu primeiro Ricardo, seguido pelo próprio Antônio e 2 homens que pareciam seguranças privados. Luísa, ainda montada em Tornado Negro, respirou fundo, preparando-se para o confronto. "Impressionante!" A voz de Antônio ecoou pelo campo quando seus olhos captaram a visão de Luísa confortavelmente montada no cavalo que havia mandado 3 homens para o hospital. "Realmente impressionante." Luísa manteve-se imóvel, uma mão repousando suavemente no pescoço de Tornado Negro. "Como nos encontrou?" Antônio sorriu, aquele sorriso calculista que ela conhecia bem. "Tenho recursos, senhorita Montenegro, e persistência." Aproximou-se cautelosamente, observando com espanto a transformação no comportamento do animal. Tornado Negro permanecia calmo, mesmo com a presença do homem que representava tanto sofrimento em seu passado recente. "Sabe que o que vocês fizeram é roubo, não é?" Antônio comentou, embora seu tom não fosse tão duro quanto suas palavras sugeriam. "Tenho amparo legal para recuperar minha propriedade e processar todos os envolvidos." Luísa assentiu, resignada. "Estou ciente, mas faria tudo novamente." Para sua surpresa, Ricardo adiantou-se, entregando a Antônio uma pasta que carregava. "Senhor, os documentos que pediu." Antônio abriu a pasta, examinando brevemente seu conteúdo antes de voltar a encarar Luísa. "Nosso acordo inicial estabelecia que, se você conseguisse domar Tornado Negro, a ponto de ele poder ser montado e treinado como um cavalo normal, eu pagaria $10 milhões, correto?" "Sim," Luísa confirmou, confusa com o rumo da conversa. "Mas eu falhei no prazo estipulado." "Tecnicamente," Antônio concordou, "mas o resultado final foi alcançado. Estou vendo com meus próprios olhos." Estendeu a pasta aberta em direção a ela. Dentro havia um contrato e o que parecia ser um cheque. "O que é isso?" Luísa perguntou, hesitante. "Estou cumprindo minha parte no acordo."
$10 milhões conforme prometido. Luísa piscou, incrédula. Mas eu roubei seu cavalo. Antônio soltou uma risada surpreendentemente genuína. Senhorita Montenegro, sou um homem de negócios. Reconheço determinação e excelência quando as vejo. Você conseguiu o que ninguém mais conseguiu. Fez uma pausa, olhando diretamente para Tornado Negro. E, francamente, depois de testemunhar isso, não tenho mais interesse em separar vocês dois. Luísa sentiu como se o mundo tivesse parado. Não estou entendendo. O contrato transfere a propriedade de Tornado Negro oficialmente para você, junto com o pagamento combinado. Em troca, solicito apenas que considere uma parceria futura, treinamento, demonstrações, possíveis cruzamentos seletivos, nos seus termos, naturalmente. Ricardo, observando a expressão atônita de Luísa, explicou. O Sr. Vasconcelos ficou genuinamente impressionado com sua dedicação. Quando descobrimos o paradeiro de vocês, há 2 semanas, ele ordenou que apenas monitorássemos à distância para avaliar o progresso real. 2 semanas? Luísa repetiu, chocada. Você sabia onde estávamos há tanto tempo? Antônio assentiu. Quis ver até onde sua ligação com o animal chegaria sem interferências. Os resultados falam por si. Naquela noite, após a partida de Antônio Vasconcelos com a promessa de discussões futuras sobre a parceria proposta, Luísa sentou-se próxima ao estábulo, observando o Tornado Negro pastando tranquilamente sob o céu estrelado. O cheque e o contrato de transferência descansavam em seu colo, uma fortuna que transformaria sua vida e a de todos que a ajudaram naquela louca empreitada. Mas sua verdadeira recompensa estava ali, diante de seus olhos. Não era o dinheiro, nem mesmo a propriedade legal do animal. Era aquela conexão extraordinária, construída sobre confiança, paciência e respeito mútuo. Tornado Negro ergueu a cabeça, como se sentisse seu olhar, e caminhou em sua direção. Parou a poucos passos, observando-a com aqueles olhos inteligentes que haviam visto tanto sofrimento, mas também tanta dedicação. Conseguimos, garoto. Luísa sussurrou, estendendo a mão para acariciar seu focinho. Agora somos livres, ambos. O cavalo relinchou suavemente, como se compreendesse perfeitamente suas palavras, e naquele momento, sob o céu infinito, Luísa entendeu uma verdade simples, mas profunda. Alguns desafios não são vencidos com força ou dominação, mas com a paciência para construir pontes onde outros apenas veem abismos.